Bom dia, senador Rogério Marinho. Satisfação tê-lo aqui conosco. Opa, bom dia a todos vocês aqui, estamos à disposição. Senador Rogério Marinho, ontem o ministro Alexandre Moraes pediu pauta para o julgamento de Bolsonaro, deve ocorrer no mês de setembro. E aí a gente já queria tratar desse assunto no momento em que os partidos de oposição ao governo federal atual estão com uma pauta apresentada no Congresso Nacional, entre as quais a anistia. Por que anistiar Bolsonaro antes do julgamento? Olha, primeiro, esse julgamento não tem nada de imparcial, né? É impressionante como foi banalizado pela opinião publicizada, ou seja, pelos grandes jornais, pelos meios de comunicação, que é normal, que é natural, que é razoável, que alguém que se diz vítima do processo seja o juiz que esteja comandando esse processo. Que esse mesmo cidadão, que é o ministro Alexandre de Moraes, tenha dado uma série de entrevistas e declarações, se colocando como contraponto e até como inimigo declarado do presidente da República, e a recíproca é verdadeira, né? Houve ameaça de morte contra ele, né? Pois, o mesmo plano que foi descoberto aí durante esse processo. Pois é, não, veja, ele falou isso no dia 4 de janeiro de 2023, compulse aí a internet, porque a internet é uma coisa bonita. 4 de janeiro de 2023, há uma entrevista de Alexandre de Moraes afirmando justamente isso, que ele ia ser arrastado em praça pública, preso. Como é que esse cidadão não se julga impedido? Isso, na minha opinião, é assim, tira qualquer possibilidade de que nós possamos observar esse julgamento como imparcial. Um juiz que, durante a apresentação das alegações iniciais, mostra um vídeo. Qual é o juiz que produz provas, Deus? Está todo mundo achando isso normal. Não existe isso na instrução, né, de um processo penal. O juiz produz provas. O juiz dificulta o acesso aos advogados de defesa. Prende de forma industrial, mais de 1.000 e tantas pessoas, né? Junta as penas combinadas, que são a mesma, abolição do Estado de Direito e deposição e abolição violenta do Estado Democrático, são as mesmas, os mesmos tipos penais, o mesmo crime, e ele junta os dois para aumentar penas. Está condenando pessoas a 17 anos e a 14 anos de prisão, claramente numa preparação para justificar uma pena exagerada para o presidente da República. Porque se você observar o que aconteceu no país nos últimos anos, né, pessoas que depredaram prédios públicos sequer foram indiciadas, quanto mais condenados a 14 ou 17 anos de prisão, porque depredaram ou porque pintaram de batom uma estátua. Então, a anistia, primeiro, é o próprio DNA do Brasil. O Brasil tem mais de quase 50 anistias que foram concedidas desde a instituição do país Brasil. Essa esquerda hoje que grita ser anistia de forma hipócrita é a mesma que foi beneficiada por anistia, e não foi por depredação de prédio público, foi por morte de pessoas, foi por assassinato, por sequestro. Nós precisamos reconciliar o país. Todo mundo da grande imprensa publicidade diria que Lula seria o Mandela, mas ele está mais para um Stalin, né? Está mais para um ditador tipo o Fidel Castro. Ele realmente está impregnado de ódio. Ele tem um retrovisor muito maior do que o para-brisa. Ele só olha para trás. Se ele tivesse estatura de presidente da República, ele estaria conduzindo esse processo e não jogando contra o tempo todo. Senador, e o Brasil poderia estar muito menos conflagrado. Por isso a anistia, de hoje. Só para fazer um contraponto, quer dizer, dá para desconsiderar tudo o que ocorreu, tentativa de bomba lá no aeroporto de Brasília, caos no centro de Brasília, o senhor fala que foi só uma pichação, depredação, mas assim, as invasões dos 3 poderes, você também tem um plano de tentativa de morte de um presidente eleito, de um vice-presidente eleito e também de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E só para, como contraponto ao que o senhor falou agora há pouco, para justificar o pedido de anistia, as decisões do ministro Moraes, que eu entendo o seu posicionamento político, elas são colegiadas também, tanto colegiada na primeira turma, como também no próprio plenário. E quando o senhor fala de parcialidade, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que foram indicações de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, também são imparciais nesse processo?
Eles não estão no processo de ordem. Começo lhe respondendo pelo final. Não, eu não posso jogar sobre uma situação que não é concreta. Não existe. Você está colocando fatos concretos. Nem o ministro Cássio nem o ministro André estão julgando. Aliás, é uma outra situação que merece a atenção de todos nós. Todos os ex-presidentes da República de 85 para cá foram julgados na primeira instância. A parcialidade ou a falta de critério começa por aí. Bolsonaro está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal sem duplo grau de jurisdição. Mas é a regra atual. Não, mas é uma regra casuística que aconteceu, inclusive, finalizada agora em março ou abril de 2025 e que só houve claramente porque Bolsonaro teria que ser pego nessa situação. E mais grave, a Constituição fala que o presidente tem que ser julgado pelo colegiado. Ele está sendo julgado por uma turma, que é uma turma que parece uma câmara de gás de hoje. Você tem o Flávio Dino. Flávio Dino, não sei se você sabe, tem um processo aberto contra o presidente. Ele faria muito melhor para a biografia dele se ele se julgasse impedido. Porque a própria lei da magistratura... A lei da magistratura diz como é que você tem uma ação contra uma pessoa e você está julgando essa pessoa. E você tem uma série de declarações do Flávio Dino claramente hostis ao Bolsonaro. Então, me desculpe, esse jogo está jogado. Eles querem tirar o presidente Bolsonaro do jogo político porque acreditam que ele burlou o sistema, porque a eleição de Bolsonaro foi um erro do sistema. Foi um erro, um descuido do sistema. Alguém que não tem tempo de televisão, não tem partido político e não tem dinheiro, se elege presidente da República, ele driblou o sistema se organizou ou se reorganizou para retirá-lo do páreo. Na sua opinião, você está colocando o que está sendo dito pela narrativa oficial. Jorge, você está me fazendo um contraponto. Eu vou lhe responder o seu contraponto. Por favor, me ouça como seu entrevistado. Você fala de bomba, tudo bem, quem fez a bomba foi identificado. Pegue o cidadão da bomba, o responsabilize, né, e coloque sobre ele a pena da lei. Agora, vocês estão colocando que tudo o que está acontecendo foi orquestrado e conduzido pelo presidente Bolsonaro. Aí é outra coisa. Aí é a narrativa. Houve realmente depredação, está público, ninguém está dizendo que não houve depredação. Depredação a esquerda fez em 2017, eu estava lá na reforma trabalhista. Eles incendiaram prédios. 2 ou 3 anos antes, mataram um cinegrafista, um black box. O que merece condenação. Todos merecem condenação, mas nenhuma dessas condenações teve esse nível, né, de gravosidade como está acontecendo agora. Está se jogando uma situação em que houve um golpe de Estado, quando o presidente Bolsonaro sai do Brasil e, antes de sair, nomeia os chefes das Forças Armadas indicados pelo presidente Lula. Quem faz um golpe dessa maneira, de ordem? Isso é contra a razoabilidade, não há racionalidade dessa acusação. É claramente uma questão política. Claramente uma questão política. Não tenho dúvida nenhuma. E o julgamento que vai ser iniciado agora em setembro, na sua opinião, já está, pelo que você disse aí, senador? Não, o jogo está jogado em relação ao ministro Alexandre de Moraes, não tenho dúvida nenhuma. Já se sabe, então, o resultado. Já se prevê. Ô, Gênio, você pegar uma moça que pintou de batom uma estátua, dá 14 anos, pegar alguém que sentou na cadeira do Barroso e dá 17 anos, é evidente que eles vão dizer, olha, se o presidente Bolsonaro é o chefe dessa situação, ele vai ter 40 anos, 50 anos. Está se preparando um cenário para se justificar uma pena gravosa de grande porte. Por isso é que nós achamos que a solução é política. Até porque o tribunal é um tribunal político. Todos os 11 membros, e você colocou com propriedade e fez um contraponto de que tem 2 indicações do presidente Bolsonaro, foram indicações do ponto de vista político. Senador, eu acompanhei sua entrevista coletiva na semana passada, em frente ao Congresso Nacional, juntamente com outras lideranças, após a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. As pautas apresentadas como um pacto pela paz, quais vão avançar no Congresso Nacional depois de uma semana e depois, inclusive, da ocupação, tanto da mesa diretora do Senado como também da Câmara dos Deputados? O que é que avançou na discussão com os líderes? Aliás, a mesa diretora do Senado também foi ocupada lá em 2017, durante inclusive pela então senadora do Estado, Fátima Bezerra, que era governadora. Durante a Reforma Trabalhista. A reforma trabalhista. Uma votação que estava lá, Gleisi, Hoffmann e outras, e a Fátima também estava lá. Acho que não deu nada para ninguém, né? Algumas horas. Naquele episódio lá. Olha, quando as pessoas falam, e eu assisti, que há um consórcio, há no mínimo uma articulação.
Porque todos os grandes jornais falaram a palavra motim. E vários deles disseram o seguinte: é inusitado, nunca aconteceu, parece que não olham a história recente. Motim, sequestro também? Sequestro da mesa e tal. Quando a atual governadora Fátima Bezerra e a presidente do Senado, do PT há pouco tempo e hoje ministra do governo, Gleisi Hoffmann, ocuparam a mesa do Senado, quando a Moema Gramacho e a Luísa Erundina ocuparam a mesa da Câmara, no caso, inclusive, do Senado comendo farofa com galeto, né, um claro desrespeito à liturgia do processo, que não aconteceu, né? Agora. Exatamente. Ninguém falou em motim, falou-se em resistência democrática. O que nós fizemos foi desinterditar a pauta. Um debate que, de uma forma absolutamente antirrepublicana e antidemocrática, estava sendo colocado de lado, porque o parlamento está sendo hoje tutelado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? E aqui eu estou fazendo uma afirmação, pelo que a gente lê, pelo que a gente escuta e pelo que a gente ouve. Né? Por que não se vota anistia? Qual é o problema de um parlamentar de esquerda que está gritando sem anistia, se expor publicamente, dizer sou contra e vou votar contra? Ah, porque o STF não concorda. Aliás, o Supremo Tribunal Federal comete um outro ato absolutamente contra a Constituição e a lei. Você vê vários ministros dizendo é inconstitucional. Mas eles não se debruçaram, não é um fato concreto, não foram instigados a falar, porque hoje você tem ministro que já deu, nesses 6 primeiros meses, 30 entrevistas de hoje. Então nós estamos com o Brasil virado de ponta cabeça. Por falar em entrevista ontem, a Globo News, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que não vê ambiente para votação de anistia na Câmara. Ele falou pela Câmara dos Deputados. Me parece que a mesma coisa é a opinião do Davi Alcolumbre no Senado. Como é que o senhor vê esse tipo de declaração? Não, você tem que completar a frase. Ele disse que ele não vê ambiente para anistia para pessoas que perpetraram crime de morte ou têm planejamento de morte. Foi isso que ele falou. Mas veja, Diógenes, nós estávamos antes da nossa ocupação da mesa com um debate interditado. Agora ele está acontecendo. Né? Eu não vou falar pelo presidente Hugo Mota, nem pelo presidente Davi Alcolumbre, né? Cada um vai falar por si. Mas eu lhe asseguro que hoje o ambiente dentro do Congresso é completamente diferente. Primeiro, o Congresso entende, por sua grande maioria, que está havendo sim uma interferência indevida de um poder sobre o poder legislativo, no caso o judiciário, e que há uma necessidade de se salvaguardar a prerrogativa do parlamentar. Quando o Instituto do Foro por prerrogativa de cargo foi criado ainda na monarquia, né, sei lá, das primeiras constituições, tem mais de 100 anos, se imaginou uma maneira de se blindar, de se proteger o parlamentar para que ele pudesse exercer a sua ação sem receio de que o poder que ele está questionando, que ele está fiscalizando, que ele está apontando eventuais problemas, se voltasse contra ele. Então tem uma palavra que foi acrescida depois da Constituição de 88, chamada quaisquéis. Ou seja, o parlamentar ele é imune, né, de ser sancionado pelo que ele fala na Câmara no exercício do mandato, por quaisquer atos, opiniões, etc, etc. Mas isso foi relativizado. A gente está vivendo hoje no mundo relativo. A democracia é relativa, a justiça é relativa, a jurisprudência é relativa, a verdade é relativa, a moralidade é relativa. E se não vejamos, nós temos hoje, por exemplo, como legal, pronto, legal que um ministro do Supremo Tribunal Federal conduza um processo e a parte do processo seja seu cônjuge ou parente de primeiro grau. É legal. Eles decidiram isso por 7-4. É moral, hoje? É moral, doutor Diógenes? É ético isso? É um bom exemplo que a gente dá para a sociedade? Aí você imagina o seguinte: como é que eu vou conseguir a satisfação do meu direito se eu não contratar um escritório de um cônjuge, de um parente, de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Então nós estamos vivendo um momento, Diógenes, assim, em que a sociedade precisa entender que valores republicanos precisam ser restabelecidos. Eu não estou aqui propondo... dos três itens que o senhor... Eu não estou aqui propondo que ninguém fique impune. Pelo contrário, todo mundo tem que estar diante da lei. Né? Agora, a lei tem que ser boa para mim e para o meu inimigo. Não pode ser uma lei que
só beneficie meu grupo político em detrimento de um outro espectro ideológico da sociedade. Os três pontos apresentados foram apresentados, foi desinterditado o debate, é fruto de discussão no Colégio de Líderes. Tá? No caso específico, tanto da prerrogativa de foro como da anistia, eu tenho a convicção que isso vai caminhar dentro da Câmara, porque não está no Senado da República. Agora, é evidente que a maneira como isso vai ser apresentado tem gradação, tem forma de se apresentar, quem vai ser o relator. Então, isso é um processo que vai caminhar. A própria declaração de Hugo Mota ontem foi nessa direção, de que a anistia ela precisa ser discutida, mas não... ele colocou uma vírgula, né? Ele disse, mas as pessoas que tramaram morte deveriam estar de fora, mas já andou nesse sentido. Né? Nós sabemos que há uma maioria na Câmara. E em relação ao impeachment... É isso aí que eu ia perguntar. Eu ia falar sobre o impeachment também, porque a declaração... São dois itens lá e um item no Senado. Por isso que eu falei. Por isso que eu falei de forma separada. Do Senado, de Alcolumbre, surpreendeu todo mundo quando ele disse que mesmo que viesse com 80 assinaturas, ele ainda assim não considerava. Se tivesse 20, se tivesse 40, se tivesse 80, que ele não vai pautar esse assunto. E aí eu vi um questionamento feito pelo senador de Santa Catarina, esqueci o nome dela, que foi governador. Esperidião Amigo, fez uma declaração, fez um questionamento a ele, muito duro, muito incisivo, e Alcolumbre ficou olhando para cima com cara de paisagem. Eu fiquei impressionado, está na mídia, vocês devem ter visto. Qual é o ambiente lá no Senado em relação ao comportamento do presidente Alcolumbre com essa declaração dele de dizer que mesmo que viesse com 80 assinaturas, ou seja, a casa inteira menos ele, ainda assim ele não poria em pauta. Olha, veja a força da narrativa, né? Ele em nenhum momento declarou isso para a imprensa. Né? Isso foi levado à imprensa pelo ex-governador e atual senador da República do Ceará, o senador Cid Gomes. E ele repercutiu o que ele havia ouvido do presidente Davi, que eu também ouvi, eu estava presente. Sim. Tá? Então, ele que ele disse? Ele contou a metade da frase e descontextualizou. O que o presidente Davi falou, numa reunião de líderes, que eu estava representando a oposição, com líderes do governo, foi que ele não abriria mão da sua prerrogativa se tivesse 40, 60 ou 80 assinaturas. Ele só abriria um processo de impedimento de um ministro, caso a assessoria jurídica encontrasse os elementos jurídicos e técnicos responsáveis. Não seria a maioria, pura e simplesmente. Então foi uma declaração completamente diferente do que circulou. Bom, eu estou dizendo ela tinha um complemento, né? Mas foi ressaltada apenas... Eu estava lá e ouvi. Perfeito. Exatamente como eu estou falando. Agora, ficou muito ruim para o Davi Alcolumbre, porque passou um autoritarismo, porque lá é uma casa de pares. E no dia seguinte ele deu uma entrevista a Andréa Sadi, da Globo, onde ele fez um repulsionamento, mas foi muito pouco divulgado, porque a frase mais impactante ela permaneceu. Nós temos hoje 41 senadores que assinaram um pedido de que ele paute o processo de impedimento do ministro Alexandre de Moraes, o que mostra que a maioria da casa está inconformada com a maneira como Alexandre está se comportando, como o ministro Alexandre está se comportando. Né? E eu acredito que isso vai crescer nos próximos dias. Eu não tenho nenhuma dúvida que nos próximos 30 dias nós teremos outros senadores que também vão assinar esse pedido de impeachment. No dia 7 de setembro, nós estaremos nas ruas buscando essa mobilização popular a favor do restabelecimento da normalidade democrática e do respeito entre os poderes. Só se dará hoje com o afastamento do ministro Alexandre de Moraes. Nós queremos conversar com o senador Rogério Marinho, mudando a pauta. Nós vamos sair do Congresso para o Rio Grande do Norte, porque o senador Rogério Marinho é pré-candidato a governador do estado. A gente vai para o repórter CBN agora, Tony, e aí volta em seguida. Tem mais um minuto ainda? Já deixa no ar a pergunta. Não, eu antes da gente entrar na parte de política, de pré-candidato e tal, ele falou que tem um ato marcado para o dia 7 de setembro, né? Mas tem uma movimentação do Rota 22, né? Amanhã, né? Amanhã, com a presença de Michele e de Valdemar. No âmbito da nossa pré-candidatura ao governo, acho que é um assunto que a gente pode falar. Mas amanhã estaremos. Senador Rogério Marinho, vamos falar um pouco agora sobre política estadual. Antes, porém, a gente estava começando aqui no intervalo a respeito de um evento que vai ser realizado amanhã pelo PL, com a presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do presidente do partido, Valdemar Costa,
e com a sua liderança e dos seus correligionários. Como é que vai ser esse evento? Quem pode participar? Que horas vai ser? Qual é o perfil, o propósito do evento? Bom, nós vamos concluir amanhã um trabalho que iniciou aqui no estado, acho que em março desse ano, se eu não estou enganado, acho que foi março. Abril, né? De março. Abril, é porque teve a questão, o primeiro seminário em abril, mas há um período que antecede os seminários, que são as oficinas e o trabalho que a gente faz de identificação de cada município do estado. Nós percorremos os 167 municípios, depois iniciamos oficinas regionais, que culminaram em seminários por região geográfica. Esse é o 6º seminário e o último seminário do ciclo do Rota 22. Vai sair um documento desse... Sim. Desse Nós estamos já aí com muito material. É o seguinte, o Rio Grande do Norte está literalmente no fundo do poço, e não é um eufemismo aqui, não é uma São palavra, as notícias que nós damos aqui todos os dias. Não é assim um discurso de propaganda. Agora é muito fácil, é muito cômodo você fazer a crítica, né, ser o estilingue, né, jogar a pedra na vidraça. Todo mundo pode atestar a qualidade da saúde do estado do Rio Grande do Norte. Ontem inclusive, o secretário de saúde, ele afirma com todas as palavras que está quebrada a saúde do estado. Alexandre Mota. Você tem uma fila aí de cirurgias eletivas que já são mais de 30 mil cidadãos. 33 mil, dito pelo secretário de Saúde na Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia. 33 mil pessoas esperando por uma cirurgia. Isso é uma tragédia, né? Você tem hoje os hospitais regionais que foram feitos há, sei lá, mais de 30 anos atrás, na expectativa de que houvesse uma espécie de filtro, né, para amortizar a chegada de pessoas do interior do estado à capital para alta complexidade. Essa rede está destruída, sucateada, né? Então, se você tem um problema de fratura, porque hoje tem muito acidente de moto, lá em Pau dos Ferros, por exemplo, quebra uma perna, um braço, não há como se tratar na região, no Seridó, no Agreste, as pessoas vêm para a capital, isso sobrecarrega aqui o nosso hospital de trauma. Os corredores do Valfredo Gugel são uma tragédia anunciada, né? Você tem problemas ligados à educação, isso é um paradoxo, né? Porque há quase 7 anos nós somos governados por uma professora, e o Rio Grande do Norte está em último lugar no IDEB, no ensino médio, está no antepenúltimo lugar no 2º ano do ensino fundamental, no 1º ciclo, né? E isso depõe contra a gestão pública. Isso é tão grave que os indicadores que atestam a capacidade que o Estado tem de competitividade, de acordo com a OCDE, são 6 indicadores principais. O Rio Grande do Norte é o último colocado, é o 27º em 4 desses indicadores e o 22º em 2. E essa situação se agravou muito com o desgoverno e a incompetência gerencial do Partido dos Trabalhadores à frente. A governadora Fátima, o melhor está por vir, se eu não estou enganado, no 2º mandato. Então, eu não tenho nada que desabonde do ponto de vista pessoal a governadora Fátima. Estou falando aqui administrativamente, gerencialmente. Então, a gestão da governadora Fátima é um desastre. Foi um crime contra o Rio Grande do Norte perpetrado de forma permanente durante quase 7 anos. E oxalá termine logo, porque 8 anos ainda vão ser percorridos. Mas parece que ela vai se descompatibilizar para ser candidata ao Senado, né? E pode ser que a gente tenha algum respiro aí a partir de março do próximo ano. Senador, o senhor é pré-candidato ao governo do Estado. O senhor fez um retrato aí da situação da saúde, da educação. A gente fala aqui de estrada, fala de todos os problemas que o Estado tem. E o Estado diz que hoje o gestor é apenas um administrador da folha de pagamento porque não arrecada. Tem solução? O senhor é pré-candidato ao governo, tem solução para o Estado? Eu contextualizo com tantas coisas aqui que termino não sendo objetivo na minha resposta. Mas eu queria dizer o seguinte, que por isso que a gente fez o Rota, né? Porque o quadro é tão ruim e é tão perceptível, quer dizer, qualquer um pode apontar, mas qual é a solução, né? O que é que nós propomos para equacionar o problema, para enfrentar as dificuldades, para transpor os obstáculos, para reorganizar o Estado, para fazer com que o Estado volte a crescer, né, possa ter realmente uma perspectiva de futuro. Esse é o objetivo do projeto, chamado Rota 22. Esse Estado tem um potencial grande
econômico grande, porque tem minerais, porque tem várias áreas em que produz com excelência para o Brasil, como é o caso do sal, como é o caso da fruticultura, do peixe, do camarão, do petróleo, da energia eólica, a energia solar. A gente tem um potencial gigantesco. Agora, esse estado não tem um projeto de desenvolvimento. Está na cabeça do pré-candidato Rogério Marinho apresentar ao Norte Rio Grandense um projeto de desenvolvimento do estado capaz de alavancar a sua economia definitivamente. Há quem diga, inclusive, que se a gente fizer um trabalho bem feito, como está, por exemplo, como pensa o Senai, e aí na presença de Rodrigo Melo, ele acha que se for feito um trabalho bem feito na produção, geração e exportação do hidrogênio verde como uma fonte de energia renovável para os países que mais precisam de energia, é possível que a gente dobre o PIB do estado em 10, 15 anos. Qual é a ideia do pré-candidato Rogério Marinho? Bom, primeiro, eu não tenho aqui uma fórmula pronta. Por isso que nós fomos consultar a sociedade. Né? Percorremos o estado, conversamos com as pessoas, identificamos os problemas. E a nossa ideia é, com um término hoje do processo, que será a região metropolitana e a cidade do Natal, né, ao longo dos próximos 2 meses ou 3 meses, apresentarmos uma proposta, né, de enfrentamento desses problemas ao estado do Rio Grande do Norte. Então, em outubro, novembro, nós teremos esse documento que vai ser apresentado à sociedade. Mas, veja, ao longo desse período, vamos imaginar aí um marco temporal de 20 anos. Vamos pensar aí no marco temporal de 20 anos. Em 20 anos, o estado do Rio Grande do Norte perdeu a capacidade de competir com seus vizinhos. Então, não é apenas o problema da falta de perspectiva aqui, ou em relação ao Brasil, em relação ao Nordeste. Né? Então, se você verificar o que ocorre na Paraíba e no Ceará, são os estados, coincidentemente, mais competitivos do Nordeste e são nossos vizinhos. E a questão sequer ideológica, Jenner, porque no Ceará, hoje, o governador é do Partido dos Trabalhadores e na Paraíba é do Partido Socialista Brasileiro. A questão é realmente de incapacidade ou da má qualidade da gestão. Então, nós temos um problema que precisa ser resolvido como se fosse assim o Alexandre. Vou fazer aqui uma analogia quando chegou lá nas suas andanças. Agora, se você cortar esse nó aqui, né, Alexandre o Grande, não é o do STF. Não, Alexandre o Grande. E nem o secretário de saúde. Isso. Quer dizer, quem desatar esse nó aqui vai ser o imperador do mundo. Ele pega uma espada e corta, em vez de não vou desamarrar nada, né? Cortou com a espada, né? Então, acho que o Rio Grande do Norte precisa de uma solução mais ou menos por aí, disruptiva. Na Ribeira, o povo chama isso de freio de arrumação. Porque os governadores, nos últimos anos, têm administrado folha de pagamento e têm anunciado como grande feito da sua administração, eu estou pagando em dia o trabalhador. Ora, pagar em dia servidor é uma obrigação do gestor público, não é um feito administrativo. Né? Você precisa entender que o Estado precisa voltar a ter capacidade discricionária de fazer investimento. E como é que isso acontece aqui em linhas gerais? Não é simples, porque você vai literalmente cortar com a espada o nó. Primeiro, os poderes precisam ajudar. No orçamento do Estado do Rio Grande do Norte, a exemplo dos demais estados do Brasil, existe um instrumento que é constitucional, que é o que chama-se de duodécimo, ou seja, na hora da elaboração do orçamento, se estabelece um valor para cada um dos poderes, para o Judiciário, para a Assembleia Legislativa, para o Ministério Público, para a Advocacia Geral do Estado, Tribunal de Contas, e este recurso é passado para esses entes na proporção de 1/12 mês a mês. Quando chega no final do ano, via de regra, sobra recurso. A Constituição Estadual e a Constituição Federal determina que esse recurso tem que voltar para o Executivo para ser reaplicado nas ações que são necessárias. Nunca acontece. Então a gente vê aí pelos jornais que tem juiz ganhando R$1 milhão no final do ano, membro do Ministério Público ganhando R$500 mil, R$600 mil, com o Estado quebrado, faltando esparadrapo, imposto de saúde, com as estradas em petição de miséria. Então, aqui não é uma questão de você impor nada a ninguém, mas você ter a legitimidade
Tá? E eu diria assim, a condição é dada pelas urnas, porque isso tem que ser uma conversa que antecede, ninguém pode surpreender ninguém, de se sentar na mesa com os presidentes dos poderes. Olha, todo mundo aqui tem que dar a sua contribuição, o Estado é de todos nós. Foi tentado por Dona Vilma, foi tentado, acho que até pelo governador Robson, até a governadora Fátima também tentou em algum momento manter esse diálogo, aprofundar isso. Quer dizer, isso foi tentado em alguns momentos. O senhor vai enfrentar essa questão. Nós temos um problema o seguinte, como é que eu poderia dizer sem querer agredir ninguém? Porque eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém, eu estou apontando para o futuro. Para se fazer isso, Diógenes, primeiro você não pode ter problemas com o judiciário. É o primeiro ponto. Depois você tem que ter a vontade política. E você saber que isso não vai ser fácil. E apelar para o espírito público das pessoas e colocar isso de uma forma aberta. Tá? Então, é evidente que eu não estou dizendo aqui que vou inventar a roda. Mas é uma situação que precisa ser enfrentada. Tem que se colocar isso na mesa. A outra coisa que precisa ser feita. Se fala muito aqui na possibilidade de uma PPP para a Caerne. O próprio governo do Estado finalmente saiu da inércia, né? Porque isso foi um projeto, inclusive, que eu tive a oportunidade de, como ministro do Desenvolvimento Regional, tocar dentro do parlamento contra o voto de toda a esquerda. Tá? O PT votou contra. Né? Exatamente. O PT votou contra, o PCdoB votou contra, o PDT votou contra. Num negócio assim incrível. A questão ideológica cegando as pessoas. O Brasil tem, ou tinha naquela oportunidade, né, mais de 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado. Hoje está em torno de 90 milhões, 90 e poucos milhões. Né? E você tinha ainda uma quantidade enorme de brasileiros, em torno de 30 milhões sem água tratada. Né? 30 e poucos milhões de brasileiros sem água tratada. O nível de investimento que o poder público, Estado, União e municípios era capaz de aportar, né, para fazer frente a esse desafio de universalização desse atendimento desse serviço, era de 5 a 6 bilhões de reais por ano. Com o marco, em um ano, nós aumentamos para 54 bi. Mais de 1000%, né, de valor de investimento. E ao final de 23, meados de 23, nós tínhamos quase 200 bilhões de reais alocados da iniciativa privada nesse compromisso de universalização desse setor. Então, o governo hoje sai com essa possibilidade de se fazer um projeto de PPP. Não é o ideal. O ideal é uma concessão. E se você me permitir, depois eu converso a respeito. Claro que a gente tem que interagir. Vamos lá. Não, eu só queria, ainda nessa linha da sua pré-candidatura ao governo, eu queria tratar mais da questão política, né? A centro-direita tem pelo menos 3 candidaturas, pré-candidaturas lançadas. O nome de Alisson Bezerra, lá, prefeito de Mossoró, e Álvaro Dias, que foi prefeito de Natal, e vocês têm conversado e tal. As duas coisas que eu gostaria de perguntar. Primeiro, se sua pré-candidatura ao governo é para valer, levando em conta a importância, inclusive, que o senhor tem no cenário nacional. O senhor lida a oposição no Senado, o senhor é um nome, inclusive, ventilado até para compor uma chapa presidencial do Partido Liberal, e o senhor é secretário-geral do Partido Liberal. Então, o senhor está no jogo da política nacional. Isso é um ponto e que gera algumas dúvidas sobre a permanência da sua candidatura ao governo. E queria saber se o senhor acredita numa confluência, se o senhor acredita que esses nomes colocados da centro-direita vão formar uma chapa única. O senhor acredita que vai haver união nisso? Olha, a sua colocação está bem adequada, né? Centro-direita, né? Porque me perguntaram anteriormente em vários lugares, olha, a direita está dividida? Não, a direita está unida. A direita tem um candidato e um só, é Rogério Marinho. Quem representa a direita aqui no estado do Rio Grande do Norte é o PL. Né? O PL tem uma posição clara e nítida de pré-candidatura ao governo do estado. Agora, ninguém ganha eleição sozinho. Então, não adianta aqui imaginarmos que vai aparecer aqui um salvador da pátria e vai conseguir ganhar a eleição sem se compor com ninguém. Então, da esquerda, como a direita precisa do centro para compor. Então, é evidente que tem que se ter humildade, tem que se ter transigência, tem que se ter capacidade de negociar, né? E é o que está acontecendo, porque as eleições, Diógenes, você que é um repórter veterano nesse processo, você sabe que é um processo que antecede o processo eleitoral, que é esse período que a gente está vivendo,
que vai até próximo às convenções partidárias, que vão ocorrer entre julho e agosto do próximo ano. E, a partir daí, há a formação dos blocos, né, das candidaturas majoritárias, e o jogo começa para valer. Então, a gente está aqui num treino, né, estamos esquentando as turbinas. O PL tem feito o que os outros não fizeram. Como eu coloquei aqui anteriormente, nós estamos apresentando um projeto para o Estado do Rio Grande do Norte. Nós temos a responsabilidade de dizer, tem problema? Tem, mas está aqui a solução. Outubro, novembro, nós vamos apresentar o projeto da maneira como nós achamos que deve ser resolvido. Então, sua candidatura é para valer? Sim, a nossa candidatura não, é uma candidatura que está sendo construída com responsabilidade. Então, cada partido tem o direito e a legitimidade de apresentar outras pré-candidaturas que vão ser avaliadas pela população. Você tem o Alisson, que está no União Brasil, e hoje faz parte de uma federação com, acho que dia 19 agora vai ser formalizada essa federação com progressistas. Né? A União Progressista, né? Você tem o ex-prefeito Álvaro, que também tem um partido político, né, que é o Republicanos, e tem a nossa candidatura. Os dois são partidos de centro, mais alinhados a centro-direita. Quem? Aí é o que a gente acabou de conversar, né? A gente vai convergir. Primeiro, eu acho que o critério para se ter uma candidatura que possa convergir seria o ideal, mas o ideal, o bom é inimigo do ótimo, nem sempre é possível, por isso que existem 2 turnos, né? É que essa candidatura ela tem a capacidade, minimamente, eu particularmente, só me sentiria confortável de votar e ser votado em alguém que apresentasse uma proposta, eu diria, disruptiva para o Estado do Rio Grande do Norte, que é o que a gente vai fazer. Né? Se for para ser mais do mesmo, olha, eu lamento, eu não vou me sentir entusiasmado em fazer uma campanha e dizer ao Rio Grande do Norte o seguinte, olha, eu vou ser a pessoa que vai continuar o que está acontecendo agora, mas vou mudar, mas sem dizer como. Né? O Rio Grande do Norte está cansado disso. Então a gente tem que ter a coragem de dizer o que é que vai fazer. Eu estava comentando aqui sobre a Caerne. Eu por exemplo, eu já disse em outras oportunidades, levei muita pedrada por isso, não dá para você manter uma estatal do jeito que ela se encontra, com 50% ou um pouco menos do que é prospectado nos mananciais, chegar na casa do consumidor. Desperdício. Esse nível de desperdício e falta de eficiência que perdura sei lá, não sei quantos anos, faz com que a tarifa seja ruim e o serviço prestado não seja adequado. E muita gente não tenha o serviço que a gente quer. Senador, então, por isso que eu defendo, por exemplo, uma concessão. Senador, tem uma coisa que está me chamando a atenção por conta desse processo da adultização. A pretexto de combater esse problema gravíssimo que todos nós defendemos, o governo está botando a reboque disso aí, novamente, a regulação das redes sociais. Qual é o seu posicionamento a respeito disso? Olha, eu acho que a desinformação se combate com mais informação. Perfeito. Né? Essa questão que incomoda muito o governo é porque o PT tem no seu DNA narrativa. Hoje está acontecendo um evento, ontem eu fui confrontado por isso, quando cheguei aqui no Rio Grande do Norte, de que a governadora estaria recebendo o ministro Valdez Góes para comemorar o que elas chamam de regularidade na chegada das águas ao Rio Grande do Norte. Chegada das águas do São Francisco. Mas eles colocaram lá um nomezinho, regularmente, ou regularidade e tal, porque assinaram um contrato em 2023. E hoje eu vi uma reportagem no G1 com informações do governo dizendo que o bombeamento chegou aqui em 22, mas foi bombeado durante 12 dias e que eles agora vão colocar 44 milhões de metros cúbicos em Oiticica e, consequentemente, na barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Olha, a mentira é um método do PT. E o pior é que eles nem piscam os olhos, a cara é lisa. Né? Me desculpe entrar no assunto, porque tem a ver com o Rio Grande do Norte, né? Sim. E foi um assunto que eu capitaneei aqui como ministro do Governo Regional. Né? Eu preciso dizer isso aqui a quem está nos ouvindo. Né? Olha, primeiro, o próprio site do Ministério do Desenvolvimento Regional está lá, né? Mostra que houve o bombeamento de quase 90 milhões de metros cúbicos de água em 2022. Então não foram 15 dias, a não ser que a gente botasse um dilúvio aqui de Noé, bíblico. Né? Em 10 dias inundava o Rio Grande do Norte inteiro. 90 milhões de metros cúbicos de água. Eles estão prometendo agora 44. Então é o dobro do que está sendo prometido agora, foi bombeado em 2022. Então em 12 dias é um negócio meio esquisito. Agora quem está dizendo isso não sou eu, são eles. Dados oficiais estão no site do Ministério. Né?
Segundo, nós fizemos um pré-acordo com os governadores em 21 e a governadora Fátima estava governadora e foi a João Pessoa assinar. Todos os artigos, todos os componentes, todos os condicionantes desse pré-acordo foram ratificados em 23, porque o PT falou o seguinte, ele esconde a história, começou agora. Então, o que foi feito em 21 só foi ratificado em 23. Então, a regulação é outra falácia, é outra mentira. Eles pararam o bombeamento em janeiro de 23, né, que foi feito durante todo o ano de 22, desde fevereiro, quando chegaram efetivamente as águas, até janeiro de 23, quando mudou o governo, para fazer o que eles chamam de manutenção das bombas, recondicionamento e reestruturação da estação de bombeamento em Salgueiro, que fica ali em Pernambuco. Durou 2 anos e meio. Olha a incompetência desse governo. 2 anos e meio. Melhor fariam eles de voltar a fazer o bombeamento e ficarem calados, mas eles fazem alarde, barulho, pirotecnia, para mostrar uma situação quando, na verdade, só demonstra a incompetência e, eu diria assim, a desonestidade intelectual, né, que este governo tem. Então, isso é uma demonstração de como as narrativas para eles são importantes, tem que vir de cima para baixo. Então, as redes sociais incomodam o governo. Sim. Claro que todos nós somos contra a pedofilia, é evidente. Eu defendi aqui que, em vez de regulação, porque a regulação vai atingir não as crianças, mas a nós, os brasileiros que usamos as redes sociais, o governo devia ter a coragem de dizer o seguinte, nós vamos controlar o conteúdo que as crianças vão ver. Crianças de tantos anos não terão acesso nenhum a qualquer tipo de informação, como defendem os psiquiatras, os psicólogos, e de uma faixa acima nós vamos controlar. O governo não tem coragem de dizer que vai controlar e fica querendo regular, não o que as crianças estão vendo, mas o que nós... Gene, esse governo e essa esquerda é a mesma que joga espetáculos deprimentes de pessoas nuas nas escolas e paga por isso. Se lembra da Pangaré lá, da égua Pangaré fazendo a performance, aquela moça travesti mostrando as partes para os estudantes? Veja, essa é a prática da esquerda. Aí, de repente, pegam uma situação que é realmente constrangedora e danosa e deletéria para a sociedade e usam como artifício para justificar a censura nas redes sociais. Ora, a autocontenção das redes no que tange a pedofilia, incentivo a suicídios, crimes raciais violentos, deveria realmente ser objeto de uma autorregulação das redes, inclusive de penalidades se elas permitissem que esse tipo de material estivesse nas redes. Mas daí a você impedir que você faça uma crítica ao sistema eleitoral, daí você impedir que você faça uma crítica ao ministro do STF, um deus do Olimpo, que todo dia está falando sobre política e não pode ser contraditado, daí você fazer uma crítica ao presidente Lula, que é um mentiroso culto mais, né, que vive da mentira como um método. Você não poder criticá-lo, você como oposição não poder dizer que ele está dizendo uma inverdade, aí, meu amigo, aí é a ditadura coreana, norte-coreana. Senador, o senhor já confirmou aqui que é pré-candidato e sua candidatura é para valer o governo do Estado. Mas seu nome está colocado também no plano nacional. Inclusive, há cenários até que o senhor possa compor uma chapa presidencial, a depender do escolhido. Existe essa possibilidade? Como é que o senhor encara a possibilidade de estar no jogo de uma eleição presidencial? Olha, eu fico honrado, né, com a lembrança, mas veja... Que de concreto tem eu isso? Não tenho nenhuma pretensão nesse sentido e nem tenho trabalhado nessa ação. Eu sou uma pessoa do grupo, né, fui honrado com a confiança do presidente Valdemar e do presidente Bolsonaro de ser secretário-geral do maior partido do Brasil, o partido que mais cresce, que mais se identifica com os brasileiros que têm valores conservadores de direita nesse país, né? Eu sou hoje o líder da oposição no Senado, são quase 30 senadores, isso me dá uma responsabilidade muito grande na gestão dessa pauta e desse posicionamento dentro do Congresso Nacional, né? E é evidente que para nós é muito importante, mas o PL vai ter candidato a presidente da República. Então, dentro daquilo que a gente conversou em relação à minha candidatura ao governo do Estado, a gente precisa transigir e negociar, não se faz sanduíche de pão com pão. Eu defendo que o presidente da República seja do PL e o seu vice seja de algum partido que se comporá conosco. Eu entrevistei o deputado Tomba Farias e ele falou que caso Tarcísio de Freitas substitua Bolsonaro nessa disputa presidencial, e ele é do Republicanos, Tarcísio é esperado no PL. Tarcísio vai para o PL
se abraçar uma candidatura presidencial? Eu acho que o candidato a presidente nosso, e é uma questão inclusive de justiça, de reconhecimento, é Bolsonaro. Até porque, mesmo que eu tenha afirmado aqui e acredito, né, que o jogo está jogado, né, há uma solução política ainda possível. Mas ele está inelegível. Há uma solução política possível que é o legislativo. A gente está trabalhando nessa linha. Então, e passado essa solução política, passado a anistia, né, existe um processo, uma ação que corre dentro do Supremo Tribunal Federal, que o relator é o ministro Fux, para reverter essa inegibilidade que você acaba de falar. Então, nós precisamos aguardar o tempo do presidente Bolsonaro. Então, se ele, de fato, irremediavelmente ficar inelegível, né, definitivamente, até porque a gente tem um exemplo de alguém que estava na cadeia por corrupção, por malversação de recursos públicos, condenado em 3 instâncias, né, e esse cidadão foi retirado da cadeia, os seus crimes... O senhor está falando Lula? Estou falando, no final eu concluo, se preocupe não, falo o nome dele. Foi retirado da cadeia... Não estou preocupado não. Né? Eu concluo. Foi retirado da cadeia e hoje é presidente do Brasil. E tudo que aconteceu, inclusive os bilhões que foram devolvidos, né, as delações que foram feitas, o escândalo que aconteceu com as estatais brasileiras, toda essa corrupção passaram um pano por cima. E a gente está falando de um presidente que foi tornado inelegível porque fez uma reunião com embaixadores, que está sendo julgado por um pretenso golpe. Não é porque roubou. Aliás, tentaram tudo contra ele. Baleia, importunar baleia, questão de joias. Enfim, tudo que tentaram contra ele foi tiro na água. Então, claro que nós acreditamos que o presidente vai dizer, no momento oportuno, caso não seja quem é o seu candidato, mas será do PL. Senador Rogério, queria mudar um pouquinho a pauta só para falar o seguinte. Obrigado por ter falado que era Lula, porque às vezes as pessoas não estão entendendo. Esquece, né? Mas eu falei do presidente Lula, que hoje é presidente do Brasil e que estava 500 dias preso por corrupção. O Brasil enfrenta um tarifaço determinado pelo presidente norte-americano, que sobretaxa os produtos brasileiros em mais de 50% para entrar nos Estados Unidos. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre esse processo todo e, sobretudo, como o governo brasileiro está agindo. Olha, primeiro eu quero lamentar o que está acontecendo, né? Ninguém pode ficar feliz com o fato de que o Brasil está sofrendo esse tipo de retaliação nessa proporção que vai gerar certamente problemas para a nossa economia, desemprego, enfim, o que nós não queremos para os brasileiros. Agora, a política de tarifação dos Estados Unidos não é para o Brasil, é para o mundo, né? Os Estados Unidos têm feito essa política desde que o presidente Trump entrou no governo, há pouco mais de 6 meses, né? Foi em fevereiro. Final de janeiro. Né? Para todos os seus parceiros comerciais mais relevantes, inclusive aliados históricos. Eu estou falando da União Europeia, eu estou falando do Canadá, do próprio México, né? Do Japão, das Filipinas e outros como o Vietnã, que são parceiros importantes, mas têm um viés ideológico diferente, como a própria China. Todos esses países, né, tiveram a condição de fazerem uma negociação, sentarem-se numa mesa de negociação e conversarem com os Estados Unidos. Por que nós estamos com 50% da maior tarifa e não 20% ou 25% como os demais países do mundo que depois conversaram foram para 15%, para 10%? A gente tem, infelizmente, presidindo o país um anão diplomático. Né? Eu vou repetir porque as pessoas não têm entendido. Nós temos presidindo o país o Lula, que é um anão diplomático. Alguém que deliberadamente, ao longo desses, 2 anos e pouco que ele preside o país, ele sistematicamente tem se aliado com o que há de pior no mundo, com ditadores, com países totalitários, e tem jogado fortemente contra a atual administração americana. E principalmente tem agredido a economia americana na questão do dólar. Veja, ele faz parte de um bloco onde está a China, a Rússia, a África do Sul, a Índia. Nenhum desses países verbalizou essa hostilidade, essa beligerância contra o dólar. Só o Lula, que é o bobo da corte, né, que fala o que os outros podem estar até fazendo, mas tem a inteligência necessária de não expor os seus países em função do seu viés ideológico. Então, esse atabalhoamento, essa dificuldade, eu diria, essa forma temerária de se comportar, levando
levando sempre a ferro e a fogo. Essa jactância, essa bravata do Lula está prejudicando muito o Brasil. Eu queria a opinião do senhor sobre as ações de um colega seu de partido, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do presidente Jair Bolsonaro, que disse que vai até as últimas consequências e que inclusive apoia as sanções econômicas estabelecidas pelo presidente Trump aqui para o Brasil. O senhor acha corretas as ações e a atividade que o Eduardo está exercendo hoje nos Estados Unidos? Eu falei aqui no início da nossa entrevista que nós estamos vivendo uma palavra da moda que chama-se relativa, né? A justiça é relativa, o moral é relativa, a jurisprudência é relativa e a militância política virou relativa, porque em 2016, e 17, e 18, e 19 e 20, o PT percorreu o mundo, né, denunciando o Brasil, através de seus principais líderes. Afirmava que era necessário retaliar e sancionar o Brasil porque havia um golpe contra a Dilma, que era necessário sancionar o Brasil porque havia um golpe na prisão do presidente Lula, né? Então, essas pessoas hoje eram incensadas como democratas que estavam denunciando agressões aos direitos humanos e ao fato de que o judiciário brasileiro não estava agindo da maneira adequada e o governo era fruto de um golpe parlamentar. Então as ações de Eduardo Bolsonaro se justificam. Então essas pessoas eram colocadas como heróis ou heroínas, né? Agora o Eduardo é um como é que ele chama? Um criminoso lesa-pátria, né? Alguém que está trabalhando contra o Brasil. Abriram até um processo no Supremo Tribunal Federal com essa imputação a ele e ao Bolsonaro, né, de que estaria conspirando com um país estrangeiro contra o Brasil. Ora, imaginar que o Eduardo Bolsonaro é forte o suficiente, ou tem a condição de dizer o que é que os Estados Unidos vai fazer, ele pode, no máximo, trazer informações que, evidentemente, vão ser cotejadas, né, vão ser observadas à luz de uma análise séria, nós teremos uma estrutura de governo. O que existe hoje é o fato de que Eduardo foi declaradamente para os Estados Unidos buscar uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. As sanções contra países são sanções que já estavam dentro da própria política dos Estados Unidos. E ela foi agravada pela maneira como o presidente Lula tem se comportando. Nessa questão das sanções individuais, né, contra Alexandre de Moraes, eu acho que o Alexandre e o próprio Supremo Tribunal Federal precisariam rever a maneira como estão se comportando, porque nós defendemos um judiciário independente. Nós defendemos um judiciário forte. E o que está sendo feito no Brasil hoje é a perda da credibilidade do judiciário perante a sociedade brasileira. Eu vou interromper vocês, que eu tenho que dar um andamento aqui a duas pautas importantes. Eu tenho que dar os aniversariantes do dia, que são uma praxe nossa. E hoje é dia de parabenizar o ex-deputado federal Rafael Mota. Um abraço para Rafael. Parabéns para Lorena Galvão, para Jane de Balelê em Santa Cruz com a gente, para Adriana Lamartine, para Arley Andrei Dantas, parabéns para o procurador Adalberto Agino, para o fotógrafo Rogério Vital, para Mary Andrade, para Milton Miranda e para o empresário Fernando Paiva. Como fazemos às sextas-feiras, parabenizamos os aniversariantes do sábado. E amanhã é dia de mandar os parabéns para a arquiteta, queridíssima amiga Viviane Teles, um beijo para ela, para a educadora Cristina Diniz, ex-secretária de Educação de Natal, para o cantor, figuraça da cidade, Liz Noga, um abraço para Liz Noga, parabéns para Paulo Barra, procurador Paulo Barra, para Gabriela Martins e para Ana Lúcia Pinheiro Saraiva. Vida longa e feliz para todos. Hoje é aniversário do Alecrim Futebol Clube, 110 anos, parabéns ao Alecrim Futebol Clube, né? O Ipiúra, o nosso bicampeão, todo o povo te saúda de alma e coração. Bate olé no gramado com o adversário seu, Alecrim Futebol Clube, você é meu. É isso aí, parabéns aqui a Danilo Sá e a todos os alecrinenses que comemoram. Me lembrei agora de Valber Júnior, que é alecrinense também. Pois é. Me lembrei de Orlandinho, são tantos. Ó, tem uma informação de última hora agora, acabou de ser preso numa operação contra tráfico humano e exploração infantil, sexual infantil, o influenciador paraibano Ítalo Santos, que gerou toda essa celeuma aí. É importante que a gente reconheça que precisa ser feito esse tipo de atitude. Diga, Roberto. Voltando aqui, desejar saúde a todos pelo aniversário e dizer que começou o aniversário Rede Mais. São 25 anos de festa, alegria e muita economia para você. Tem sempre uma Rede Mais pertinho de você com os melhores preços.
a maior variedade e aquele atendimento que é coisa de bom vizinho. E olha, as ofertas estão de parabéns, viu? Ninguém vai ficar de fora dessa grande festa. Às quartas e quintas você aproveita o super feirão de frutas e verduras Redimais, com tudo fresquinho. É hortifruti selecionado do campo para a sua mesa. Às sextas e sábados tem as ofertas do Mais Churrasco Redimais, que são ofertas incríveis para você curtir o final de semana. E ainda tem o Dia de Mais, a oferta nota 10, ou seja, todo dia é dia de encher o carrinho e fazer economia. Aqui no Aniversário Redimais, você vem comemorar com a gente, são 25 anos, sempre o seu bom vizinho. Senador Rogério Marinho, para a gente concluir, uma última pergunta, o tempo foi embora. É possível, e se for possível, como harmonizar este país, que antes era um país de paz e hoje é um país de confronto e de conflitos? Olha, eu acho que o Brasil sempre viveu crise. Se a gente olhar, compulsar a história, pelo contrário, nós tivemos aqui dezenas de revoluções, de dificuldades. Agora a gente está vivendo um momento de 85 para cá, eu diria, de maior período de longevidade, entre aspas, normalidade do ponto de vista eleitoral. E isso, infelizmente, está sob risco, né? Porque o princípio da democracia liberal, né, é a separação dos poderes e a liberdade para que você possa exercer a sua crítica, o seu direito de opinar. E isso está sob risco, infelizmente. Então, acho que o STF precisa se autoconter. Não se autoconter no Senado, tem que fazer o seu papel. Não está bom para o Senado, não está bonito para o Senado o que está acontecendo. O Senado precisa exercer a sua atividade. Eu não estou dizendo aqui que abrir um processo de impedimento vai significar que o ministro é afastado. Vai significar que ele vai discutir o que está acontecendo. E aí, se tiver votos e abrindo o amplo direito de defesa, ele afastado, eu acho que a gente normaliza esse país. É isso aí. Diógenes Dantas, muitíssimo grato por sua participação mais uma vez aqui. Eu tenho aqui uma lista de perguntas para fazer, mas vai ficar para outro dia. Vamos fazer outra, né? Outra conversa, outro bate-papo com o nosso querido senador. Muito obrigado. Foi ótimo aqui o bate-papo. Eu posso fazer um merchan aqui no final? Pode. Amanhã, às 9 horas da manhã, convidar aqui a população de Natal, da região metropolitana e do estado, que estiver nos ouvindo, no Olympus Recepção, nós estaremos lá no Rota 22, com o presidente Valdemar, com a Michele, a primeira-dama Michele, que inclusive está aqui hoje numa reunião lá em Parnamirim, com um grupo de mulheres líderes aqui no estado do Rio Grande do Norte, e todos são muito bem-vindos para a gente poder discutir o que está acontecendo no nosso estado do Rio Grande do Norte. Já é o lançamento do Michele Rogério para a presidência da República? Brincadeira.